Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Rafael Iglesias, eu facilito direito e também ajudo você a conseguir aprovação no exame da ordem, né? Estamos aqui na segunda fase da OAB e você está vendo as correções das provas das nossas peças originais aqui. É bem legal, bem interessante, porque você consegue racionalizar a forma da escrita, né? Olha só, Eduardo e Mônica. Não é Eduardo e Mônica, é só Eduardo. Eduardo trabalha como porteiro de condomínio, né? E possui um primo de nome Igor, envolvido em vários crimes, sendo que vários deles têm condenação criminal sem trânsito em julgados. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Gente, olha aqui, né? Temos coisas escritas aqui e você, a depender da peça, você sabe que você tem que fazer a dosimetria da pena, aquele esqueminha nosso, né? 564, né? 564, 107, teoria do crime, teoria da pena e os benefícios prisionais, 44, 77 e o regime prisional, né? Fechado, semiaberto e aberto. Benefícios prisionais, não, benefícios que substituem a pena ou suspendem a pena, né? PPL pela PRD ou o sursi da pena. Bom, aqui eu estou dizendo tudo isso porque na dosimetria você sabe que quando não tem trânsito julgado, você já tem que verificar, mesmo havendo existência de condenações criminais, a aplicação da súmula 444 do STJ, tá? Que inquéritos policiais, ações penais em curso não servem para fins de punição, né, para fins de agravar a pena, no caso, né, não serve para fins de ser uma circunstância judicial desfavorável. Então, já tem que marcar isso aí. Isso é uma tese de apelação, isso já é uma tese de memoriais, sempre. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para comprar um pão de queijo no quarteirão ao lado, Igor, aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com os de seu primo, também vestido com uniforme idêntico, ingressa no edifício e na portaria faz uma ligação de vídeo com os moradores pedindo R$ 10 de cada um para ajuda em comprar leite para seu filho. Os moradores conheciam Eduardo há muito tempo, mas mesmo assim se confundiram e ajudaram Igor, pois pensaram que se tratava de Eduardo. Olha só, isso aqui é bem interessante você prestar atenção, porque nós temos aqui a fraude, né? A fraude está sendo aplicada. E o promotor denunciou o Igor por furto qualificado mediante fraude. Só que o que é o furto qualificado mediante fraude? É quando você está assim fantasiado ou você está assim se passando por outra pessoa e aí você chega e entra na casa da vítima e subtrai, você retira aquilo da vítima. Aqui não aconteceu isso. Aqui nós tivemos sim, né, uma fraude sendo aplicada, mas a vítima entregou. Quando há entrega, você tem e de entrega e de estelionato, tá bom? Então a entrega causa aí, né, o crime de estelionato, no caso do mediante fraude, e não o crime de furto qualificado mediante fraude. Tá bem? E é bem diferente porque a pena do crime de furto qualificado é de 2 a 8. A pena do crime de estelionato é de 1 a 5. Olha só, você já consegue visualizar que você tem aí nessa desclassificação, visualmente você já consegue perceber a pena mínima de 1 ano, já cabe a suspensão condicional do processo. Você pede para expedir um ofício para o promotor de justiça sob pena de nulidade. Tá bem? Bom, hoje eu não estou desenhando a nossa linha do tempo do processo aqui para ver se o vídeo fica menor, tá? Mas a ideia é você, né, aprender a fazer o tempo do processo. Nas outras aulas todas aqui, você tem isso em mãos, tá bom? Olha só, após algumas horas, tudo foi descoberto e comunicado à polícia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Igor. Eu coloquei parquê aqui porque de vez em quando na prova vem só parquê. Ofereceu denúncia contra Igor pelo crime de furto qualificado mediante fraude, olha só, né? O Tribunal de Justiça reformou a decisão do juiz por não ter recebido a denúncia e o juiz e o réu foi citado. Então, olha só, esse pedacinho aqui também é um pedaço que está abstrato, mas para quem é meu aluno sabe que a gente trabalha todos os pedacinhos da nossa linha de tempo do processo, e inclusive você visualiza o fato de que quando o juiz não recebe a denúncia, a acusação, né, o assistente de acusação, o Ministério Público ali, ele vai fazer o quê? Fazer recurso em distrito. E automaticamente o juiz não pode nomear o defensor público para apresentar contra-razões do recurso ordinário. Desculpa, contra, aqui aqui não é trabalho, né? Não pode nomear um defensor público para fazer contra-razões do recurso em distrito. E sim, aqui é necessário que seja feito o quê? É necessário que seja feito é, uma intimação para que o réu escolha quem é que vai ser o advogado para fazer contra-razões ao recurso em distrito. Aqui o problema não aprofunda, ele simplesmente joga para você aqui, né, esse pedaço aqui, não está dizendo nada disso. Na prova, isso não costuma acontecer muito. Eles costumam trazer mais detalhes sobre o assunto para você saber que realmente tem que ser aqui, né, aplicado a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Mas está aqui, pessoal, jogado aqui. E aí, quem pensou na tese tem que colocar. Não conseguiu absolvição sumária, né? Então, a absolvição sumária você pede onde? Na resposta à acusação. E após o MP, em sua derradeira manifestação. O que é derradeira manifestação, gente? É o último momento que ele fala, antes da sentença, tá? Então, na derradeira manifestação, pediu condenação e você foi intimado para prosseguir o feito. Então, isso aqui é o que nós temos para fins de redigir a nossa peça prático-profissional, tá bom? Nós temos aqui uma alegação final por meio de memorial dentro da nossa linha do tempo do processo e vamos ver aqui, né, como que os nossos alunos fizeram. Vamos lá. Os nossos escribas. Ó, o aluno aqui ele sempre faz o esqueminha dele, né? Ele faz, ó,
a linha do tempo do processo dele aqui, para verificar se tem algum tipo de tese. Ele pega e joga a teoria do crime aqui, toda vez ele está fazendo isso daqui. Aqui eu não estava filmando, tá? Não estava mostrando para vocês, mas ele sempre faz antes de eu enunciado, né? Eu recomendo para você fazer a linha do tempo do processo, né? E também você fazer aqui a teoria do crime, tá bom? Jogar a teoria da pena também, o aluno que jogou a teoria da pena aqui embaixo, ó, e os benefícios prisionais, só que tem que colocar, e didaticamente é melhor você colocar depois, tá? Colocar depois. Depois, 44, 77 e 33. Depois, tá? Depois da dosimetria da pena. Porque isso aqui são coisas concretas. Depois da pena concreta que você verifica esses benefícios aqui. Por isso que é interessante você manter a pena no mínimo legal, tá? Mantendo a pena no mínimo legal, você consegue verificar se tem esses benefícios ou não. Isso aqui é pena concreta. A suspensão do processo, não. A suspensão do processo não é pena concreta, é pena abstrata, tá? O aluno faz aqui os esqueminha para ele poder lembrar das teses o máximo que ele puder. Tá? Aqui ficou faltando algumas coisas, mas é que é muito demorado também, mas o treinamento é assim mesmo. Tá? Vamos lá. Gente, o aluno joga aqui. Cientista vara criminal com a marca D, beleza, processo número, não pode ficar errando no começo aqui, tá? Interessante você acertar já logo de imediato as coisinhas, né? Apresentar memoriais, beleza, com base no artigo tal. No caso aqui, alegações finais primeiros memoriais, 403 parágrafo terceiro, beleza. Se tivesse novas diligências dentro ali da audiência, seria 404 parágrafo único. Fatos do direito. Reconhecimento do furto privilegiado combinado com o princípio da insignificância. Isso aqui não é ideal fazer. O ideal é você falar do princípio da insignificância, né? Porque ali, enfim, foi pedido R$ 10 para cada morador, comentar sobre o princípio da insignificância. E se não for possível a absorção pelo princípio da insignificância, que acarreta uma atipicidade material, que pelo menos reduza na terceira fase pelo furto privilegiado, tá? Mas o ideal é você fazer teses separadas aqui, tá? Por quê? Porque o privilégio, ele fica lá na dosimetria da pena, por enquanto nós estamos tratando das absolvições. Verifique no caso o reconhecimento do furto privilegiado. Conforme o artigo 155 segundo, se o criminoso é primário, blá, blá, blá. Ora, em caso, o Igor, que é parecido com o Eduardo Porteiro, ingressou no prédio e na portaria e fez ligação de vídeo para os moradores pedindo R$ 10 para ajudar a comprar leite para seus filhos. E os moradores ajudaram. Sendo assim, os moradores ajudaram por livre e espontânea vontade com um valor de apenas R$ 10. Portanto, o réu faz jus ao princípio da insignificância, pois houve a mínima ofensividade da conduta. Beleza, os requisitos estão aqui, mas não pode fazer isso. Tem que você realmente fazer separado as coisas da gente. Tá? Tem que ser assim. Princípio da insignificância é uma coisa, privilégio é outra. É até interessante o aluno errar, por quê? Porque eu sempre falo para você fazer separado. Tá? O princípio da insignificância é uma tese, né? A tipicidade material, então houve ali a subtração de coisa imóvel, houve o prejuízo alheio pelo emprego da fraude, sim, mas isso é a tipicidade material. A tipicidade formal é quando a pessoa não faz aquilo que é escrito no Código Penal. Nesse caso, ele fez o que é escrito no Código Penal, só que, né, a ofensividade foi mínima. Tá bom? Então, você pede o princípio da insignificância. Se o juiz não acolheu o princípio da insignificância, depois que você trata de outras coisas, você vai lá no finalzinho, você pega e comenta, né, do privilégio. E o privilégio é a redução de pena na terceira fase. Então, aí você pede depois disso, né, outros benefícios, como, por exemplo, a PPL pela PRD, que é o artigo 44, né, do Código de Processo Penal. Desculpa, do Código Penal. Tá bom? Então, essa tese aqui, pessoal, você provavelmente não pontuaria nenhuma das duas. Tá? Ficaria complicado aqui, o examinador não me dá pontuação. Às vezes ele daria, mas ó, cada uma dessas vale 0,6 ou 0,4. Você ia ganhar desse 0,8 ou desse 0, ou desse 1,2, você ia ganhar 0,3, sabe, de tudo. E aí é onde reprova, tá? Não pode fazer isso. Beleza? Da desclassificação de furto qualificado pedia de fraude para a falsa identidade. Olha, isso aqui é bem legal. O aluno ele viu uma desclassificação aqui. Beleza, ótimo, fico contente que ele tenha visto. Porque se você viu, você pega e joga. Tá? Acontece que, por azar, essa desclassificação não daria certo. Por quê? Porque esse é um crime subsidiário, olha só. Veja bem, ó, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Beleza, isso aqui é um crime, tá? É pena pequenininha, 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Olha só, então é um crime subsidiário. É um crime subsidiário igual o crime do disparo de arma de fogo em vias públicas, o Estatuto do Desarmamento, disparo de armas de fogo em vias públicas. Também é um crime subsidiário. Artigo 15, se você vai atirar em alguém para matar numa rua movimentada, se você atira para matar alguém, você não responde por esse crime aqui. Ó, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, né, próximo ao local, via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Olha só, também é um crime subsidiário, esse é o princípio da subsidiariedade. Então, tudo bem, o artigo 307 seria ideal ali? Não. Ele faz sentido? Faz. Mas é ideal? Não. Por quê? Porque é um crime subsidiário. Igual constrangimento legal. No constrangimento legal, você não vai responder por constrangimento legal se você roubar alguém ou se você cometer um crime contra a dignidade sexual de alguém. Tá? Você não vai ter essa aplicação desses crimes de constrangimento legal. Por quê? São crimes subsidiários, tá? Então,
Aqui a desclassificação correta seria para o crime, né, de estelionato, tá? Mas está aqui jogado a ideia, beleza? Furto qualificadamente de fraude e estelionato, tá bom? Bom, maravilha. O aluno pegou, raciocinou aqui, depois ele jogou a ideia, né, da suspensão do processo. E é isso mesmo, tá? Você joga a ideia da suspensão do processo aqui, justamente pelo fato de que você joga a suspensão do processo aqui porque faz sentido. A pena mínima, lá desse artigo 307, é de 1 ano, é de 3 meses, né? Então faria sentido estar sim no contexto da suspensão condicional do processo, tá? Só que aí, gente, se o aluno pediu isso, ele deveria ter pedido também a incompetência do juízo, né? Olha só, não está certo nesse crime, mas se você pediu esse crime aqui, ó, se você pediu a aplicação desse crime, já teria que também estar incompetente juízo, ó. Ah, não, eu estou errado, desculpa. Não, não, é isso mesmo, ó. Detenção de 3 meses a 1 ano, então o ano já fica ali dentro do GCRIM também. A pena mínima é para fins de suspensão do processo, a pena máxima é para fins de competência, tá? Por exemplo, o crime de furto não é de competência do GCRIM. Por quê? Porque a pena mínima serve para suspender o processo, a pena máxima que serve para fins de competência, tá? O crime de furto é de 1 a 4 ou de 2 a 8, tá? O crime de estelionato é de 1 a 5, então nenhum dos dois crimes ficam no GCRIM, muito embora você tenha o benefício que está no GCRIM, que é o artigo 89, tá bem? Ações penais em curso não servem para agravar a pena base. Beleza, isso aqui está certo, essa tese aqui. Só que já é uma tese subsidiária, tá? Isso já é subsidiário, gente. Isso aqui já é uma tese subsidiária, tá? E também não fundamenta com o artigo da nulidade, tá? Não é nulidade aqui, tá? Isso aqui é simplesmente o fato de que eu vou estar pedindo para que a pena mínima seja mantida no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, tá? Você tem teoria do crime, tipicidade, licitude e culpabilidade, depois você tem a dosimetria da pena. Beleza? Então, isso aqui não é caso de nulidade, não. Isso aqui é uma situação de mérito, né? Um caso subsidiário de mérito. Da pena base no mínimo legal, o aluno joga aqui, ó, o artigo, a súmula 444 é o que deveria estar aqui. Verifica-se a necessidade da manutenção da pena base no mínimo legal, porque conforme a súmula 444 do STJ, ações penais em curso não servem para fins de elevar a pena base na primeira fase da dosimetria. Ora, em caso, fica evidente que, muito embora existam processos contra Igor, esses em nenhum havia sofrido trânsito julgado, certo? Portanto, requer a manutenção da pena no mínimo legal. Com relação à segunda fase da dosimetria, não há causas de agravante e atenuantes a serem mencionadas. Aí você vai para a terceira fase. E que se refere à terceira fase, requer o privilégio, a aplicação do privilégio. Lembra? Fração, gente. Fração é a terceira fase da dosimetria da pena. Sempre que eu faço o desenho, eu não ia fazer hoje não, mas ó, o desenho aqui, eu sempre faço isso daqui, ó. Terceira fase, ó, esse esqueminha aqui, ó. Sempre assim, você pegou para fazer o enunciado, olha só, você tem que 564, aí você vê inciso 1, incompetência do juiz, inciso 2, ilegitimidade de parte, inciso 3, problema na coisa, na outra coisa, inciso 4, inciso 5, aqui, né, falta de contraditório para defesa, aqui é perícia, citação, 107, será que tem alguma coisa relacionada com o número? Teoria do crime, tipicidade, licitude e culpabilidade, teoria da pena, aqui, ó, aumento e diminuição de pena, aqui, né, a primeira e a segunda fase, dosimetria da pena, depois que você vem para o PPL pela PRD, 77 suspensão da pena e regime prisional, tá? Então, olha só, frações é a terceira fase da dosimetria, frações, terceira fase da dosimetria da pena, não pode errar mais isso, tá? Fração, terceira fase da dosimetria da pena, beleza? Bom, e aqui, né, o aluno pediu a PPL pela PRD, beleza, tranquilo, e falou sobre regime prisional aqui, tranquilo também, tá? Aí foi pedido aqui as coisinhas, reconhecimento do furto privilegiado, isso aqui não dá certo, combinado com o princípio de significância, não dá certo, tá? Desclassificação do crime de furto para o outro, né, e a cena concedida a suspensão do processo, beleza, que faria sentido, mas o crime teria que ser o correto. Aqui não é nulidade, esse negócio de reduzir a pena base, né, não é nulidade, tá errado isso aqui. A aplicação da pena base no mínimo legal, isso aqui está certo, mas tinha que ser combinado com a súmula 444 do STJ. Substituição da privativa de liberdade por restrito de direitos, está certo. Regime inicial aberto, caso a excelência não entenda pela pena privativa de liberdade e não conceda os benefícios acima mencionados, né? E é isso aqui, tá certo. Nesse texto, perde, espera, experimento, candidato, advogado, número, beleza. Vamos uma outra aqui, uma outra circunstância, né? Mais um aluno, ele escreve aqui, colocou ó, juizado especial criminal da comarca D. Então, o aluno endereçou para o juizado especial criminal, gente, e eu acredito que aqui embaixo ele fala alguma coisa sobre incompetência do juízo. Não está certo, tá? Eu acho que ele tratou alguma coisa de incompetência do juízo. Vou ver aqui, conforme for lendo, né? Eu vou raciocinar. Mas vamos ver aqui. Não, ele endereçou para o GCRIM. Vamos ver, endereçou para o GCRIM. Ah, blá, 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 colocou aqui, né? O ideal é que fique, pessoal, memoriais bem no meio, certinho, bonitinho, tá? Deixa uma linha só para escrever memoriais, alegações finais para memoriais. Da tempestividade, aqui o prazo é 5 dias sucessivo, beleza? 5 dias para o Ministério Público, depois 5 dias para a assistente de depois 5 dias para a defesa. Dos fatos, do direito,
Verifica se a tipicidade da conduta pelo princípio. Perfeito. Isso aqui está certinho, tá? Colocou aqui conforme a jurisprudência, o princípio da insignificância, quando tem mínima ofensividade da conduta, ausência de perigo da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico a ser provocado, nós vamos ter a tipicidade material. Beleza. Hora em caso, blá, blá, blá. Beleza. Beleza. Tá aqui, tá tranquilo, né? 386, inciso 6. Tá, tranquilo. Verifica se o privilégio, conforme o artigo tal, é possível reconhecimento do privilégio. Então, tá certo também. Beleza? Esse aqui é bem legal também, ó. Possível privilégio nos casos de crime de furto qualificado, se presentes a primeira do agente, pequeno valor coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Tá perfeito isso aqui, tá? Ora, em caso, o réu é envolvido em vários crimes, sendo que a condenação criminal essa em trânsito julgado, sendo o réu primário, blá, blá, blá. Beleza, gente, ó. Aqui está certo, mas é aquilo que eu digo, né? Seria interessante você pedir primeiro a desclassificação para estelionato, e caso o juiz não entendesse pela desclassificação para estelionato, na verdade, para estelionato, mas independente de qualquer coisa, o estelionato também tem um privilégio, tá? O estelionato também tem um privilégio. Então, de um caso ou de outro, tem um privilégio. Aqui não pediu desclassificação, pediu o privilégio, tá certo essa tese aqui. Tá? Mas o ideal seria o quê? Seria você pedir para desclassificar para furto, para estelionato, porque a pena mínima é menor, e a pena máxima também é menor, né? Do que o furto qualificado. E aí, depois pedir o privilégio no crime de estelionato e, se não for entendido, né, que o privilégio se aplique pelo menos ao crime de furto, tá? O privilégio. Beleza? Bom, aí vamos lá. Verifica se a pena base não é legal, conforme blá, blá, blá. Quando as circunstâncias forem favoráveis ao réu, poderá ser aplicada a substituição da pena privativa de liberdade poderá ser aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena cabível. Ora, caso você não entenda pelas teses assim mencionadas, que pelo menos aplique a pena base no mínimo legal ou substitua a pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, se cabível. Gente, ó, vocês não estão colocando, tem que colocar isso aqui é facinho, gente, ó. Você pode ver que, muito embora eu fale rápido aqui, eu já falei várias vezes sobre essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio não é difícil, você pede absolvição, você pede nulidade, pede extinção da punidade, pede essas teses aqui. E se não for possível que o juiz mantenha a pena no mínimo legal na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, depois os benefícios aqui. Esse aqui que é outro tipo de pena que é aplicado. PPL pela PRD, suspensão da pena e regime prisional. Tá? Não pode faltar isso aqui é base, isso aqui é apelação, isso aqui é memoriais, isso aqui é uma revisão criminal, isso aqui é tudo, menos a resposta de ação, que não tem todas essas teses aqui, mas isso aqui é o básico, não pode faltar isso aqui nunca, 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 é sempre a mesma coisa, tá bem? Bom, agora vamos, esse é outro aluno que colocou praticamente todas as teses, tá? Ele endereçou para a vara criminal, então realmente, esse aqui ele endereçou para o GCRIM, tá? Beleza, não estava escrito qual era a pena, mas, gente, observe que a pena máxima que define a competência, não é a pena mínima, tá? A pena máxima que define a competência, não é a pena mínima. Bom, aqui, Santíssimo Ordenador Jurídico da tal vara com marca D, processo número, aí tem aqui Igor já qualificado nos autos, vem respondendo, blá, blá, beleza? Aí vamos lá, preliminares. O aluno comentou aqui sobre a 707, que eu já falei em outras oportunidades aqui também. Nós tivemos uma peça pequenininha que só tratou disso, né? Que é contra razões do recurso em sentido estrito. Está perfeito isso aqui, né? Conforme o artigo 707, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra razões do recurso interposto da rejeição da denúncia, não o suprindo a nomeação de defensor dativo. Ora, em caso o juiz não recebeu a denúncia e o Tribunal de Justiça reformou a decisão do recurso interposto sem intimar o acusado para apresentar suas contrarrazões. Portanto, requer a nulidade, com fundamento no artigo 564 do CPP, combinado com o 5º 55 da Constituição Federal. Beleza. Do mérito, verifica se o princípio tem significância, não vou ler de novo. Aí o aluno colocou também que é excludente de licitude pelo estado de necessidade do terceiro, né, que é o filho dele. Também está certo isso daqui, tá? Quando tiver princípio de significância, pessoal, não esqueça de lembrar essa tese aqui também da excludente de licitude pelo estado de necessidade. Tem que ficar esperto com isso daqui. O aluno jogou aqui. Verifica-se deste modo a absolvição do acusado. João, essa tese aqui não precisa escrever. Por quê? Porque se você. Isso aqui já é pedido de absolvição, certo? Isso aqui já é. Você está fazendo no mérito a menção sobre o princípio da insignificância e a excludente da licitude pelo estado de necessidade. Está perfeito. Não precisa se abrir um tópico só da absolvição. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, portanto, requer a licitude pelo estado de necessidade. Beleza, tá certo isso aqui. Portanto, requer a atividade do princípio da insignificância, a atividade material pelo princípio da insignificância. Também tá certo isso daqui. Tá certo isso daqui já. Tá? Isso já é absolvição. Lá embaixo você reitera. Né? Você coloca, diante do exposto, requer a absolvição com base no artigo 386, inciso, sei lá, 3 e 6, pelo princípio da insignificância e estado de necessidade. Tá? Então não precisa ser um tópico inteiro só para falar isso aqui. A não ser que seja um tópico de falta de provas, né? Igual nós vimos na peça de ontem ou de anteontem, não sei. Bom, aí verifique-se ainda, caso o juiz não entenda pela absolvição, que não utilize ações penais em curso para agravar a pena base. Beleza. Consumo tal, hora em caso, o envolvimento com outros crimes,
mas não transitados em julgado. Portanto, requer que as ações em curso não agravem a pena base do acusado. Verifique-se também o privilégio do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Conforme súmula 511, é possível reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primeridade do agente, o pequeno valor da causa. Tá perfeito isso daqui, gente, tá? Esse aluno só não colocou a desclassificação para o estelionato e, consequentemente, né? É porque essa desclassificação para o estelionato, aquilo que eu digo, é uma tese mais difícil, porque seria uma tese que você teria que conhecer a teoria mesmo, tá? A maioria das coisas a gente faz aqui pelo nosso esqueminha, mas algumas delas dependem um pouco de teoria. Quando depende de teoria, não significa que você vai reprovar se você não souber, tá? É só uma pontuação a mais. Por isso que o básico você tem que fazer, não pode falhar essas coisas aqui. Esse aluno aqui, ó, ele colocou tudo o que tem que colocar, que é o básico, tá? Ele não sabia da desclassificação. Você vê que esse outro aluno aqui, ele pensou na desclassificação. Ele chegou a pensar na desclassificação, ele encontrou um artigo que fundamentava a desclassificação, né? Beleza, errou, né? Tá aqui embaixo, eu não sei onde está aqui a tese da desclassificação, mas ele alegou da desclassificação do crime para aquele, né, falsa identidade. Ele alegou, mas ele errou, pensou. Tá? Mas mesmo assim, ele pensando, ele não colocou as básicas. As básicas não podem faltar, gente. Na verdade, ele colocou, né? Colocou várias básicas aqui, né? Colocou cinco, só a ordem que ele acabou errando aqui. Tá bom? Bom, então, ó, verifica se o presente caso, substituição da pena prioritária, lá, lá, lá. Beleza, também aqui é 444, PPL pela PRD. Verifica também a incompetência do juízo. Aqui, isso aqui, ele não errou. Ele não errou porque, ó, considera-se infrações penais de menor proteção ofensivo para os efeitos desta lei, qual que é a juizado especial criminal, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Ora, em caso, atendendo os requisitos do privilégio, no crime do artigo 55, o acusado faz jus à competência do juízo especial criminal. Na verdade, assim, eu entendo. Então, o aluno pediu assim, ele pediu para manter no mínimo legal, né? Manter no mínimo legal pegando privilégio, ficaria abaixo de 2 anos. Mas aí depende da dosimetria da pena para eu mudar a classificação. Não dá certo. Tá? Depende de muita coisa para eu mudar a incompetência do juízo. Eu entendi que faz sentido pensar nessa tese, tá? Para fins de competência, ele levou em consideração o privilégio, mas o privilégio é uma circunstância que o juiz ele vai analisar ali se realmente é caso ou não. Agora, por exemplo, a tentativa já é certeza absoluta que a tentativa, um crime tentado tem a pena menor do que um crime consumado, tá? Agora, o privilégio já depende de algumas outras circunstâncias, assim como a própria dosimetria da pena, né? Para fins de competência, o privilégio é difícil de você levar em consideração como uma tese que vai ser cobrada na prova da OAB, tá? Você pode alegar, você não vai perder nada com isso, tá? Beleza, verifique também o regime aberto, perfeito, regime aberto, conforme 34, condenado, quando não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Ora, em caso, Igor é primário e a pena é inferior a 4 anos. Portanto, requer subsidiariamente regime aberto. Diante de todo exposto, requer nulidade, a tipicidade para princípio de significância e a absolvição 386, né? Inciso 3. Excludendo licitude, né? Excludendo licitude prestar necessidade, absolvição 386, inciso 6, sei lá, aqui os incisos, né? Inciso 1 acho que não é não, tá? Inciso 1 e o 2 é com relação à indecência do crime, eu não sei. Eu tenho que olhar lá para ver de cabeça, mas acho que não é o inciso 1 nem o 2, eu acho que é o 3 e o 6 o correto. Bom, e aqui foi mencionado, não foi feito fechamento aqui, tá? Ou pelo menos a folha não veio para mim, tá? Mas tem que fazer o fechamento. Advogado B número, enfim, nesse texto, pede para referendo ao cadastro advogado B número. Bom, não teve como ficar, por mais que eu não tenha desenhado tudo, não teve como o vídeo ficar pequeno, mas é assim mesmo, né? Agora são as memoriais, começa a ficar grande mesmo. Beijo do Mago, pode participar depois de muito estudo e não deixe de dar uma curtidinha, gente. Pelo amor de Deus, hein? Encaminha para alguém caso você tenha achado o vídeo interessante. Tamo junto, tchau.